No vídeo de hoje eu venho com a continuação da nossa catequese de noivos e a partir de agora ela tem um novo nome que os coordenadores nos informaram que mudou para Gente, calma, até me enrolei. Catecumenato do matrimônio. Eu confesso que eu não gostei muito desse novo nome. Eu prefiro manter o catequese de noivos, o encontro de preparação, que eu acho bem melhor. Mas então, bora conferir esses encontros? 7 de junho, sétimo encontro de noivos e o sexto dia de estudos. O tema do dia, a sexualidade na vida do casal. Foi um estudo de tamanho médio, nem muito longo e nem curto. Já a primeira partilha, que é já no comecinho aqui do estudo, era para reler o parágrafo anterior, comentar a citação do catecismo, o que significa a afirmação do parágrafo, né? Explorar as palavras sinal e penhor, o que é um sinal, o que é um penhor, e procurar observar o que vem primeiro, a intimidade corporal ou a comunhão espiritual. Essa partilha, ela foi mais ou menos comentada, tá? Não teve muito prolongamento nesse tema aqui. Já na segunda partilha, mulher e homem possuem os mesmos comportamentos referentes à vivência da sexualidade? A maneira de manifestar carinho e as expectativas do relacionamento sexual são as mesmas? Em que são diferentes? Essa foi até que bem dialogada lá e, na minha opinião, assim como na maioria dos casais que falaram, depende muito de pessoa para pessoa, pois tem homem mais carinhoso, mulher mais carinhosa e assim por diante. Então, nunca uma relação vai ser um padrão, somente os homens ou somente as mulheres, porque cada pessoa tem o seu jeito, então cada relacionamento vai ser de uma forma diferente. Depois teve um momento de leitura de um textinho aqui, mas não precisava partilhar sobre ele. Depois disso, a próxima partilha questionando se conhecíamos histórias de casais que tiveram problemas no casamento em função da desarmonia sexual. Tiveram alguns relatos lá dos outros casais, nós não falamos nada. Na verdade, nos encontros, assim, a gente não partilha muito, a gente acaba ficando mais na nossa. E depois disso, a outra partilha aqui. O relacionamento sexual é parte fundamental do casamento. O matrimônio não está completamente válido até que ocorra a primeira relação sexual, chamada consumação. Mas o casal precisa ter certeza de que não é o relacionamento sexual que o une. Se um casal não tem esta certeza, como se comportará se a faculdade sexual faltar a um dos cônjuges ainda nos primeiros anos de casamento? Isso foi um pouquinho discutido lá na hora, não foi muito extenso esse diálogo. E eu acho que, né, num casal aí, num casamento, numa relação, a gente tem que entender que sempre vai acontecer algum probleminha. Pode ser de saúde, pode ser nessa questão sexual. Então, devemos saber lidar com cada coisa que acontece durante a união. Pelo menos é o meu pensamento, né? Bom, e já acabou o encontro de hoje, o encerramento com a leitura do texto bíblico de Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículos 7 a 14. Vem o textinho final aqui e partilha sobre o que foi falado no encontro, que não foi discutido muita coisa, né? Para a atividade dia 2 que nós já fizemos, tinha uma cruzadinha, então era para preenchermos com as palavras, de acordo aqui com as frases. Porém, teve uma palavra aqui que a gente se bateu bastante, porque a frase que tinha aqui, ela não batia com o texto, tá? Mas no final deu certo, a gente conseguiu encontrar. Tinha também a leitura do texto complementar, que tem em todos os encontros, para sublinhar e poderia fazer observação no final do texto. O texto era: quando o casal perde o desejo, motivo de alarme? Aí nós aqui marcamos: muitas vezes nós somos dependentes da apreciação dos outros. Precisamos dela para nos sentir seguras, fortes e bonitas. Essa validação externa inclui também o desejo que o parceiro sente por você. Essa aqui, na verdade, foi uma marcação que eu fiz, porque é assim que eu me senti após a questão da ansiedade e da depressão. Eu fiquei muito dependente do que as pessoas achavam, que as pessoas pensavam ou falavam de mim. Eu precisava dessa apreciação, sabe? Das pessoas me aceitar.
A terceira atividade era um desafio. Desafio não é obrigatório, é só uma sugestão, que seria a castidade. Até o dia do casamento, ó. Muitos noivos ainda não descobriram a beleza da castidade e têm vida sexual ativa antes do matrimônio. Se esta é a sua situação, o desafio é conversarem sobre a possibilidade de viverem o resto do noivado em castidade. Difícil? Nem tanto. Viver meses ou anos em relacionamento sexual pode ser uma necessidade também dentro do matrimônio por motivos diversos. A castidade no noivado permitirá discernir o que realmente une o casal. Faça uma tranquila confissão, busque força na oração e cultive grande amizade com o seu noivo. Tenho certeza de que não se arrependerão. É apenas um desafio sugestivo. O quarto aqui era uma sugestão de livros, que é Teologia do Corpo para Iniciantes e o outro Amor e Sexo no Casamento. Eu não pesquisei nenhum dos dois, apesar de eu gostar de fazer o máximo possível das tarefas, mesmo que sejam apenas sugestivas. 14 de junho, 8º encontro de noivos e o 7º dia de estudos. O tema de hoje, paternidade responsável. Gente, o dia de hoje tá muito frio, mega chuvoso, na verdade tá uma semana de chuva aqui em Joinville e tá muito frio, gente. Eu tava até com outra jaqueta por cima, tá? Mas eu fui obrigada a botar essa blusinha aqui mais fechadinha, porque tava bem frio mesmo. Como a gente vendeu o carro, tá só com moto, chamamos um Uber, porque não iríamos faltar, né, gente? Não é por causa de uma chuva que a gente vai faltar catequese, né? Pra faltar só realmente se fosse um motivo de doença, né? Esse tema aqui é um daqueles temas que eu falei lá no comecinho, que seria um daqueles que não se encaixam muito para a gente, né? Para mim e para a Mozão, por causa do nosso problema com a infertilidade, né? Para quem me conhece sabe que eu não posso ter filhos, isso de acordo com os homens, né? Mas para Deus nada é impossível. Mas, né, por causa desse motivo, seria um tema que para nós não ia se encaixar, seria um dia perdido. E eu já vou adiantando para vocês que eu chorei muito nesse dia, porque apesar desse tema ser algo bem de boa agora para mim, né, depois de tantos anos aí que eu encaro, então hoje não é mais um tabu para mim falar sobre o assunto. Só que não sei, eu acho que eu estava sensível no dia, ou é a questão da religiosidade envolvida. E não sei, eu só sei que eu chorei bastante nesse dia, foi muito emocionante, mexeu muito comigo esse encontro. E os casais compartilharam muito nesse dia também, eles falaram bastante. Não sei o que aconteceu, acho que tomaram uma injeção de ânimo, que nesse encontro todo mundo partilhou muita coisa, né? E a primeira partilha, já é bem no comecinho, era para comentar sobre os versículos lidos e destacar cada palavra e expressão. Os versículos em questão era do Salmo 126, versículo 3 ao 5. Não lembro muito bem o que foi falado, mas eu sei que foi sim partilhado. Já na sequência tem mais uma partilha. Antes de desenvolvermos o tema, alguns casais podem partilhar os parâmetros que acreditam ser adequados para exercitar a paternidade responsável. Também foi feita uma partilha, os casais comentaram bastante. Eu não falei muito, tá? Eu não falei muito, mas acompanhei tudo aí e tal. Próxima partilha, o que pensam sobre as dificuldades e facilidades na geração de filhos hoje, tendo por base o último parágrafo. E no caso, esse último parágrafo, ele falava sobre as justificativas que as pessoas já têm na ponta da língua quando o tema são filhos. Do tipo, o mundo tá violento demais, não tenho tempo para cuidar dos filhos, é melhor ter somente um filho para criá-lo bem, os filhos crescem e nos decepcionam, criar filhos é muito penoso, o casal não pode se divertir e curtir a vida com filhos pequenos, o mundo vai ter superpopulação, não cabe tanta gente, entre outros. Então aqui foi conversado muito, tá, nessa partilha aqui, exatamente porque tem muitas pessoas vendo só esse lado negativo, digamos assim, porque realmente, gente, no dia de hoje, ter um filho tu tem que pensar muito, isso é fato, né? E eu acho que também vai muito da relação de cada um, das condições também financeira e emocional de cada um. Não adianta só gerar filhos e colocar no mundo para depois ficarem sofrendo, né? Aí aqui teve bastante leitura na sequência e uma reflexão para ler novamente as questões anteriores e como nos posicionamos a respeito desses temas, mas era apenas uma reflexão, não precisava partilhar nada. Depois teve bastante leitura novamente.
E a próxima partilha, vocês concordam com a cultura antinatalista que se estabeleceu também entre os católicos? Já pensaram nas consequências de um mundo com menos nascimentos que falecimentos? Já tomou conhecimento dos problemas dessa natureza que já afetam vários países? Aqui também foi falado bastante, foi debatido bastante, porque é bem complicado. Cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar e querer que todos tenham filhos ou querer que ninguém tenha filhos. É tudo uma opção do casal, uma opção conforme né, a cabeça, condições financeiras, a vontade de ter filhos, de educar um filho, porque, como eu já disse anteriormente, não é apenas colocar no mundo. Então foi bastante debatido e foi bem bacana esse debate. Depois aqui a gente tem mais um monte de leitura. Na partilha era para ler mais uma vez as palavras do Papa, do parágrafo anterior, comentar sobre as expressões experiência forte, impagável, insubstituível e também sobre os termos não privemos, leviandade, sujeição ou medo. Quais de vocês são filhos únicos? Que diferenças podem notar entre famílias dos filhos únicos e de vários irmãos? Um dos noivos, né, ele é filho único, então aqui nessa partilha ele foi o que mais falou exatamente para falar sobre a experiência dele como filho único, porque os demais todos têm irmãos. E eu, no caso, eu conheço o meu cunhado, que ele é filho único, e a gente sabe que existem diferenças entre um filho único e filhos, tipo, que tem irmãos, no caso, né? Quem tem irmãos é diferente de filho único. Tem as partes positivas e negativas, então cada caso é totalmente diferente. Na sequência, mais uma partilha que era para ler o parágrafo e discutir, né? Que era sobre, que a gente já comentou, no caso, em outro encontro, sobre os impedimentos do matrimônio segundo o direito canônico, né? E a gente não pode esquecer exatamente da questão que a gente, quando tá no altar, a gente aceita ter filhos, né? Aceitar os filhos. Não podemos dizer que é obrigatório ter filhos, pois há muitas variantes envolvidas, como a saúde, idade fértil, as quais fogem do controle do casal, e esse deve aceitar a condição de criatura. Mas é um compromisso do casal aceitá-los e permitir que haja pelo menos a primeira concepção. A partir do primeiro filho ou primeiros, as razões justas devem ser avaliadas em vista da paternidade responsável. Se um casal sabe que não se abrirá nem ao primeiro filho, não se deve casar, pois fará uma promessa falsa. Aqui também é um ponto bem pertinente e que também foi discutido lá bastante no encontro, porque realmente também cada caso é um caso. A gente tem que respeitar as pessoas que querem ter filhos, assim como aquelas que não querem ter filhos. Cada um tem os seus motivos e sabe o que faz da sua vida, né, gente? E acabou o encontro de hoje, né? Chegou o momento da partilha. Aqui no final não tem leitura bíblica, teve uma lá no comecinho do versículo, mas aqui no final não tem leitura bíblica, apenas uma pequena leitura aqui no final, né? A atividade A2 era a leitura complementar do texto. Francisco evidencia a importância das famílias numerosas. É apenas uma página. E a gente não sublinhou nada, né? Não teve nenhum ponto aí que chamou a nossa atenção. O segundo era uma sugestão de vídeo Inverno Demográfico, o declínio da família humana. A gente assistiu, era vídeo gringo, então tinha que ler e eu não gosto de ler, odeio vídeo legendado. Mas a gente fez esse esforço e lemos, apesar de ser apenas uma sugestão. E eu discordo dos pontos colocados. E a terceira, para conhecer melhor a sua realidade, sugerimos que pesquisem o número de filhos por casal em sua região, cidade ou estado e tragam para apresentar no próximo encontro. A gente fez aqui as anotações do que conseguiu. Não conseguimos informações aqui da nossa cidade, apenas do estado, né? Então, eu anotei 3 pontos que eu achei interessante. O primeiro aqui, Santa Catarina é o estado com maior número de casais sem filhos. A fonte é do IBGE de 2015. 35% das mulheres de Santa Catarina não pretendem ter filhos. Essa é uma pesquisa de uma empresa de fertilidade em 2023. E a taxa de fecundidade em Santa Catarina é de 1,57, fonte do IBGE de 2017. Não conseguimos ver nada assim mais atualizado. E esse foi o encontro de hoje.
Devido ao Dia dos Namorados, nesse dia a coordenadora preparou essa decoração super romântica para recepcionar os casais. E para a partilha, ela ainda preparou um bolo especialmente para nós de Red Velvet, que, gente, era maravilhoso. Infelizmente não tirei foto porque eu tenho vergonha de fazer fotos assim externas. 21 de junho, nono encontro de casais e o 8º dia de estudos. Tema de hoje, paternidade responsável e os métodos naturais. Seguindo o tema anterior, né, da paternidade responsável, esse também é um daqueles que não é muito direcionado pra gente, né? Vamos lá, então. Fazer a primeira partilha. Já ouviram católicos questionarem a Igreja e o Papa sobre o uso de métodos artificiais? Quais são os argumentos mais frequentes? Eu nunca ouvi, né? Vocês já escutaram? Eu nunca ouvi. Foi até o que eu falei, eu nunca ouvi, né? Na próxima partilha, vamos comentar a citação do catecismo, em especial as expressões a seguir: continência periódica, autoobservação, recursos aos períodos infecundos, ação em previsão do ato conjugal, durante sua realização, durante seu desenvolvimento. Não partilhei e eu não lembro muito bem o que foi partilhado pelos casais. Aí aqui teve bastante leitura. Na outra partilha, vocês conhecem casais que usam métodos naturais? Entre nós, algum casal os utiliza? Procure conhecer casais dispostos a partilhar a experiência da vivência de um método natural, em especial o método de ovulação Billings. Veja-se em sua cidade, há instrutores deste método consultando a lista no site. O coordenador falou que existe sim aqui na nossa cidade, ele até falou qual é a clínica, se eu não me engano. Sobre os métodos naturais, aqui o livro ele cita a temperatura basal, o método de ovulação Billings, o método sintotérmico, o método de saliva, entre outros. Esses métodos naturais são os aceitos pela igreja, no caso, né? Onde você não bloqueia um possível nascimento com anticoncepcionais, com camisinhas, com o DIU e por aí adiante, né? Tipo, com métodos contraceptivos. No caso, a gente usa os métodos naturais, né? Não sei se nós tivéssemos filhos, se iria ser ainda assim, mas nós utilizamos, né? E teve bastante leitura e já chegou ao fim, gente. Esse encontro aqui ele teve pouquíssima partilha. O outro encontro foi um pouquinho mais bacana do que esse. Esse aqui falou realmente mais sobre os métodos aceitados pela Igreja Católica, né, de acordo com a Igreja. Só que assim, é uma coisa que foi falado já no outro encontro. Tudo depende de cada casal. Cada caso é um caso. Tem pessoas que não têm condições de sair gerando filhos, ainda mais no dia de hoje que é tudo tão caro. Então, é bem complicado esse tema aqui, né? Nesse aqui teve uma leitura bíblica, o texto de João, capítulo 6, versículos 60 a 68, e um textinho aqui para finalizar o encontro, né? Nas atividades A2, gente, tinha 5 atividades. A primeira é o texto complementar, sempre tem esse textinho. Quais as vantagens de utilizar os métodos naturais? Porém, dessa vez, não era para sublinharmos e anotarmos se tivermos vontade. Era para fazer a anotação de cinco métodos aqui, que mais chamaram a atenção, para que no próximo encontro fosse discutido esses métodos. A gente marcou 5 porque pedia 5, mas não teve 5 pontos que chamaram a nossa atenção, né? Aí depois, a leitura do texto, quando a pílula anticoncepcional é a pior escolha. Esse estava disponível através do site, no caso fonte do Globo, né? Eu até pesquisei, mas, gente, era um texto gigante, era muito grande. Eu li alguns trechos, porque eu não consegui ler, era muito grande mesmo. E lá tinha vários pontos, tinha porcentagens, tinha falando dos métodos contraceptivos em geral, né? No 3 era uma sugestão de leitura de um emocionante depoimento da revista Crescer sobre uma mulher que engravidou usando DIU, tá? No caso era para pesquisar no Google, né, com palavras-chave,
Revista Crescer Mulher Engravida Jill. Era para escrever exatamente assim. Gente, não repara a câmera balançar. Minha pequena acabou de se balançar aqui na cama, viu? No 4, sugestão de leitura também. Ensinando o método da ovulação Billings. Esse eu dei uma espiadinha com o mozão, né? Exatamente pelos assuntos pertinentes aqui do tema. E a gente gosta muito de discutir sobre o tema. Mesmo que não seja algo direcionado pra gente, a gente sempre discute sobre o tema, porque isso é bem bacana, né? E o 5 era uma sugestão de vídeo sobre o método Billings. Esse a gente nem chegou a pesquisar. E encerrou aí, então, o encontro número 8. Bom, e vamos finalizar o vídeo por aqui, porque ele já tá bem grande, bem extenso. Eu espero que vocês estejam gostando aí dessa temática. Deixe o feedback de vocês aqui nos comentários. Se estão gostando, deixa o like também e apoie o canal. Se não estão gostando desse conteúdo, deixa o dislike, gente, só para mim entender aí o que vocês estão gostando ou não aqui do canal. E se for novo por aqui, eu convido vocês a se inscrever e conferir o meu conteúdo.